Se você já navegou pela internet, você provavelmente já deve ter se deparado com alguma creepypasta. Mas caso você não saiba o que isso significa, aqui vai uma breve explicação. Creepypasta. Palavra em inglês utilizada para se referir a histórias ou lendas urbanas que são divulgadas através da internet. Essas histórias geralmente são histórias paranormais breves, criadas pelas pessoas com a intenção de assustar quem as lê. E existem creepypastas relacionadas a diversas mídias, como filmes, animações, livros, séries de TV. Mas hoje nós vamos focar nas creepypastas relacionadas a jogos de videogame. Existe um nome que muitas pessoas que já tiveram e não tiveram contato com Minecraft provavelmente já ouviram falar, e esse nome é conhecido por toda a internet como Herobrine. Se você nunca ouviu falar sobre esse nome, você provavelmente já viu ou ouviu falar dele de alguma forma na internet, já que ele se assemelha ao personagem principal do jogo, só que com uma pequena diferença. Ele tem os olhos brancos e existem inúmeros relatos de pessoas que nunca se viram nem se conversaram, que o viram jogando o jogo single player. Em 2011, um patch de atualização foi lançado no blog oficial do Minecraft, dizendo ter removido Herobrine. Porém, naquela época, Herobrine era uma figura desconhecida e muitos chegaram a pensar que era algum item e nem sequer sabiam por que havia sido removido. E seu nome ficou vagando na internet por um tempo, até que uma pessoa aleatória realizou um post em um fórum do Minecraft, contando uma história onde ele se depara com uma criatura de olhos brancos em meio à neblina. Ele descrevia a experiência como jogar em um mundo que era para ser normal, mas coisas mudaram de forma repentina. Ele fez os primeiros passos no jogo, mas algo estava estranho. Ele se sentia sempre observado, o que era normal por conta da neblina presente no jogo. Porém, depois de um tempo, o usuário relata que ouviu um barulho que era semelhante a uma vaca, e quando foi em direção à origem do som, ele se deparou com um ser humanoide, igual a ele, e dentro do mundo de Minecraft, que era supostamente single player, ou seja, não era possível haver outros jogadores. Depois de encontrar essa criatura, o criador desse post relatou ter encontrado coisas estranhas pelo seu mundo, como árvores sem nenhuma folha, pirâmides dentro do mar e túneis em cavernas. E depois diz que nunca mais viu essa criatura. Mas assim que viu pela primeira vez, ele conseguiu tirar um print de sua tela, que foi a primeira vez em que a internet viu Herobrine e se tornou o registro mais conhecido e famoso do mesmo. Depois que esse post ganhou certa fama, outras pessoas disseram ter encontrado essa mesma criatura, com as mesmas características, o Steve, só que com olhos brancos. E depois, diversas imagens começaram a surgir, e um nome começou a ser atrelado à figura, Herobrine. Assim que a sua popularidade cresceu, as pessoas começaram a teorizar sobre a sua origem, e criaram certa fixação por essa figura, o que foi boa parte influenciado pelos desenvolvedores do jogo, já que em todos os patches de atualização depois do patch que constava com a remoção do Herobrine, ainda diziam que ele havia sido removido, o que levou as pessoas a ficarem mais curiosas com o Herobrine e associaram a essa criatura de olhos brancos. Depois disso, os jogadores teorizaram que o Herobrine era um jogador que era irmão do Notch, que é o criador do Minecraft, que havia falecido e seu espírito assombrava o jogo para sempre, o que foi desmentido pelo criador do jogo, dizendo que não tinha um irmão. Mas o que instigava a dúvida era que o Notch e a Mojang, a desenvolvedora do Minecraft, algumas vezes diziam que ele não era real, porém outras vezes deixavam a entender que ele era real, chegando até a aparecer em materiais oficiais do jogo, como no próprio site do Minecraft e na própria Minecon, que era um evento presencial totalmente dedicado ao jogo, o que levou as pessoas a acreditarem que ele era um vilão real do jogo. Se você é fã da franquia de jogos Pokémon, com certeza conhece a cidade de Lavender, que sem dúvida alguma é a mais assustadora e misteriosa em qualquer versão do game. Local onde há relatos de jogadores que passaram por situações, digamos, diferentes. Lavender Town já foi considerada suspeita de muitos suicídios de crianças japonesas devido à sua música que começa a ser reproduzida assim que o jogador chega à cidade. Considerada por muitos a música mais bizarra da franquia por sua frequência tanto diferente. Na verdade, Lavender Town é bastante diferente das cidades. Ela não tem ginásio algum ou sequer habitantes, e possui uma torre gigantesca conhecida como Pokémon Tower. É basicamente um cemitério de Pokémon. As primeiras versões do jogo foram distribuídas em 1996, sendo elas Red, Green e Blue. Essa última foi a mais vendida no Japão. A música da cidade de Lavender Town era esquisita, pois ela tinha uma frequência diferente das outras, porque ela usava batidas binaurais.
Batidas binaurais são usadas para criar duas ondas de frequências distintas. Uma toca no ouvido direito e outra toca no ouvido esquerdo. O cérebro, então, reage a esse efeito criando um terceiro tom, que é a diferença entre os dois, permitindo então a sintonizar diretamente uma frequência que teoricamente o ouvido humano não conseguiria escutar. Ou seja, a música teria algo subliminar que consegue ser ouvida, mas não percebida. Os jogadores de Pokémon pareciam saudáveis e normais, até chegar à cidade de Lavenda, que afetavam com frequência as crianças japonesas, causando problemas como tendências suicidas, dores fortes no ouvido, enxaqueca e uma mudança de humor. Mesmo o Japão sendo conhecido pelos altos índices de suicídio por parte de jovens, devido ao estresse para cumprir expectativas dos pais, que geralmente está ligado aos estudos, o vício no jogo estaria atrapalhando os estudos. O problema é que todos os saves das crianças mortas paravam na cidade de Lavenda. No Japão, existe uma lei que dá liberdade às empresas e que não precisam expor informações sigilosas que possam comprometer o rendimento. Então, alguns funcionários vazaram essas informações propositalmente. E o fato de que a Nintendo nunca tenha se pronunciado ou comentado sobre esse caso só reforça ainda mais a teoria de que essa música que está tocando no fundo possa ter relação com os casos de suicídio ocorridos no Japão. Um jogador conhecido apenas como Jaduzable narrou a sua história por meio de notas que escreveu, falando sobre um cartucho de Majora's Mask assombrado. Jaduzable conta que ganhou um Nintendo 64 de um amigo que saiu pela vizinhança em busca de cartuchos para o console. Ele encontrou alguns à venda em bazares de quintal, até que encontrou um senhor de aparência estranha com uma mesa cheia de coisas à venda, que ele ofereceu de graça um cartucho sem rótulo, apenas escrito Majora com caneta. O velhote estranho disse que o jogo pertencia a um garoto que não morava mais ali. Quando chegou em seu dormitório, Jaduzable morava em um alojamento de estudantes. Ele testou o jogo e encontrou um antigo save com o nome Ben, que já estava perto do fim do jogo. Jaduzable decidiu manter o save em respeito ao último dono do cartucho e iniciou sua própria aventura com o nome de Link. Ele tentou realizar o glitch do quarto dia, um glitch famoso que dava ao gamer um dia extra na contagem de tempo do jogo. Normalmente no final de 3 dias a Lua colidia com a Terra e seria fim de jogo. Porém, ao forçar o glitch, o personagem foi transportado ao topo da Clock Tower, local onde ocorria a primeira batalha contra Skull Kid, o vilão do jogo, que apenas flutuava e repetia sua risada que é bem macabra. Pensando em ser um defeito, Jaduzable tentou devolver a fita ao senhor que lhe tinha, porém havia se mudado de umas horas para outra. Ele perguntou ao vizinho da casa do velho quem era o Ben e soube que este era o nome de um garoto que sofreu algum tipo de acidente no passado. Após isso, o jogo inexplicavelmente começou a agir de forma estranha. Jaduzable estava jogando em um save chamado Link, porém o game resetava em alguns momentos. Ao tentar dar load em seu game, novos saves apareciam com títulos estranhos como Your Turn, Drawed e por fim Match. Texturas e sons do jogo apresentavam bugs bizarros e os NPCs do jogo ou chamavam uma hora de Link, hora de Ben. A partir daí as coisas só pioraram. O game começou a se comunicar com Jaduzable através de mensagens do próprio jogo que apareciam em momentos estranhos. Link era constantemente transportado para a frente de Skull Kid, no topo da Clock Tower, onde ele sem nenhuma explicação flutuava e logo em seguida morria em volta de chamas. Outra coisa bizarra acontecia sempre que Jaduzable tentava tocar a Ocarina of Time. O personagem subitamente morria queimado sem explicação. Logo, Jaduzable começou a ser perseguido pela macabra estátua de Link, que aparece ao se tocar a canção Elegy of Emptiness. A estátua aparecia em todo lugar por onde o jogador passava. O personagem Happy Mask Salesman aparecia em flashes na tela ao som de gritos, surgindo em locais onde não deveria e enviando mensagens estranhas. Para piorar, a canção Song of Healing, que é ensinada pelo próprio Happy Mask Salesman, tocava de trás para a frente o tempo todo, em uma versão deveras macabra. A coisa desandou de vez quando o jogo começou a falar
diretamente com Jaduzable, mencionando Ben e informando frases sem sentido. Aleatoriamente surgem umas frases como Ben is getting lonely, Ben está ficando solitário, e You should have done that, você não deveria ter feito isso. Ben, inclusive, foi capaz de se comunicar diretamente com Jaduzable pelo Cleverbot, um site que possui um bot de inteligência artificial capaz de convencer coerentemente com o usuário. Jaduzable conta que em suas notas começou a ficar depressivo, trancou-se em seu dormitório e tinha medo de sair, pois Ben estava lhe vigiando. Ele conta que seu próprio jogo revelou o que aconteceu com Ben. Ele estava morto, morreu afogado, dentro do próprio jogo Majora's Mask, se é que isso é possível. Durante esse tempo, Jaduzable teve a frieza de gravar um vídeo tudo o que acontecia no jogo, mas a partir do quarto vídeo ele pediu para que seu colega de quarto postasse os vídeos, pois ele nunca mais chegaria perto daquele cartucho amaldiçoado.